de DJ, TV e Fernandinho Galileu, estamos de volta. Já estamos aí de novo na nossa live, hein? Seja bem-vindo, você que está reconectando com a gente. E agora chegou esse momento especial, né? Momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor Jesus, através dela, a nossa irmã Carol Meirelles, que hoje veio nos abençoar. Vamos aqui para nossa vinhetinha e em seguida nosso irmão Carol com a oportunidade. Agora no Conecta Jovem, momento devocional. Nosso momento devocional de hoje, prepara o seu coração, sua Bíblia também. Irmã Carol, tá se ouvindo bem? Tá tranquilo? Tá bom? Se quiser que aumente ou abaixe o volume, a gente... Vamos tratar bem a convidada, né? Porque nós estamos num processo que vocês não estão entendendo. Oh, glória. Vocês não estão entendendo. Amém. Então fique à vontade, deixa Deus te usar, tá bom? Obrigada, irmão. Só antes, é bom a gente dar uns testemunhos, às vezes, porque a gente sempre prega isso, né? O nosso testemunho, ele chega primeiro do que a nossa imagem, a nossa voz. E o fato de você estar aqui hoje foi através de um testemunho. O nosso irmão Durval. Deixa nós agradecer aqui a família do nosso irmão Durval, que nós fizemos uma visita lá segunda-feira. Que top, né? Rapaz, se continuar assim, nós vamos querer visitar toda semana. Pode visitar porque ele gosta muito, Entendeu? viu? Nós fizemos uma cantoria, aí teve aquele comes e bebes também, que só Jesus na causa. Mas ele falou assim, olha, eu tenho uma neta que prega demais, é bênção dura, a menina Bíblia pra lá, Bíblia pra cá. E aí quando nós estávamos pensando em alguém para trazer, veio a memória. Por isso que é importante, né, o nosso testemunho, né, as pessoas falarem pela gente, né, dar um testemunho a gente. E hoje, através desse testemunho, você recebeu o nosso convite, está aqui hoje, creio que é algo de Deus. Amém. E o que você vai trazer também vai abençoar muitas pessoas, e que essas pessoas também, como você, possam dar testemunho da sua fé, né, da sua vida em comunhão com Cristo, tá bom? Fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Deixa Deus te usar. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Bom, primeiramente eu estou muito feliz com o convite, é a primeira vez que eu venho, mas eu estou muito honrada e muito feliz com o convite. Obrigada, Davi, obrigada, Alisson. Esperamos que até o final do programa você permaneça nessa mesma expectativa. Mas nós somos uma grande família no Senhor, Sim. né? E isso é muito doce, porque Verdade. nós amamos a nossa família de sangue, mas a nossa família no Senhor é uma família eterna. Né? Então, nós vamos estar todos juntos com o Senhor um dia, né? Essa isso é a nossa muito esperança, doce. Amém. Bom, quando o Alisson me fez o convite, eu confesso que eu fui ver a mensagem e já era tarde, né? Porque eu troquei de aí nós ficamos assim, pessoal, mandei a mensagem, isso já era de manhã, né? Não, a mulher tem 2 telefones. 2 um trabalho. Já estávamos sem a esperança, né? Já estávamos como diz, desfalecido nessa expectativa. Mas aí de repente veio a mensagem. A Carol tocou. Glória a Eita, Deus. glória. Ô, glória. Eu vi a mensagem à noite porque o Alisson mandou num número antigo. E Tá eu vendo? falei assim, Vê se você atualiza essas agendas do seu Mandei celular. rapidinho. Tudo falei. tem eu, Carol. Tudo que você faz, tá vendo? Tudo tem eu, tá vendo? Falei, Alisson, esse número era o número antigo. Você tinha que ter mandado o meu número novo. Mas eu topo sim, com certeza. A Que gente bom, vai que pra glória bênção. do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas foi efetivo, viu? Foi efetivo. Olha aqui, ó. Glória a Deus. O Senhor tem propósito em tudo, né? Verdade. Deus sabe de todas as coisas. Verdade. E aí eu pensei, falei, Senhor, e aí? E tem uma palavra que o Senhor já estava ministrando algumas semanas no meu coração em Salmos. Eu gosto muito de Salmos, Sim. é Salmos capítulo 1. E eu falei, já entendi tudo, Senhor, é Salmos capítulo 1. Mas aí, e aquela palavra já estava esquentando, fomentando o meu coração. Uhum. Mas o Senhor falou, não, amanhã é um dia de sábado e eu quero uma palavra sobre descanso. Ó, Aí eu falei, Senhor, mas eu tô tão familiarizada com os salmos. E eu cogitei, assim, durante alguns minutos, Uhum. eu fiquei pensando, eu falei, vamos, salmos. Mas sabe aquela inclinação do espírito de, não é isso, não é isso. É sobre descanso. E eu acredito que é algo que atualmente nós precisamos muito. Uhum. Porque nós temos tido um posicionamento de... Nós vivemos um mal do século de depressão, de ansiedade, Sim. né? E nós queremos estar muito no controle de todas as coisas. e só para você ter uma ideia, a confirmação do que você estava falando, a gente tinha programado para hoje uma psicóloga que ia justamente falar sobre essa questão da Glória a ansiedade, Deus.
da questão da depressão. Mas devido à sua agenda de trabalhos e você sabe, faculdade não é fácil, né? Ela está estudando ainda. Então ela pediu pra gente adiar. Por isso que a gente fez o convite assim de última hora. Mas ela não veio, mas Deus trouxe uma outra voz que vai falar do mesmo tema. Olha só que bênção. Eu tô falando que os propósitos de Deus não tem como. Aquilo que foi cantado, né? Os planos de Deus não se frustrarão. Eu estou contigo, filho, né? O cuidado do Senhor, é o zelo do Senhor, os propósitos do Senhor. A gente pode até tentar fugir. É verdade. Mas agindo o Senhor, quem impedirá, né? Quem impedirá? Não há como frustrar os planos do Senhor. Antes de que você comece, só pra gente conhecer um pouquinho mais nossos ouvintes, onde você congrega, seu pastor, seu bairro que você mora, que já é a nossa pergunta de praxe aqui, né? Eu moro ali no Benji mesmo, então, pertinho dos vizinho irmãos, nosso, vizinhos. Geograficamente bem perto. Geograficamente é bem perto, do próximo. Não é? Mas eu congrego em Contagem, numa Batista Independente, Igreja Batista Graciosa Paz. Batista Graciosa Paz. Isso, irmão. Um abraço lá. Pastoreia a gente é o pastor Ari, o irmão. Alô, pastor Ari. Muito querido, muito amado, é uma bênção também. Não fique com raiva de nós, pastor Ari, futuramente. O pastor Ari, eu acho difícil ele ficar com raiva, é um coração muito doce. Mas tá brincando, mas é bênção de Deus. E estou congregando lá já tem um tempo já, também é uma família também do Senhor, são muito calorosos, e cada um dos irmãos são muito especiais, a gente é muito abençoado e acolhido ali também. Que bênção. Então, vamos lá para o nosso devocional de hoje. Deixa Deus te usar naquilo que você com certeza vai ser usado aqui hoje. Amém. Usado aqui hoje. Glória a Deus. E aí, pensando sobre isso, nessa questão de descanso, a primeira palavra que o Senhor me fez pensar foi em Hebreus, capítulo 4, do verso 4 ao 10. Então, se você tem sua Bíblia Abre a sua Bíblia aí, Hebreus, capítulo já abre a sua Bíblia, 4, do versículo 4 ao 10. Versículos 4 ao 10. Hebreus 4, 10. Do 4 ao 10. 4 ao 10. Isso aí. Diz assim as Escrituras: Pois em certo lugar disse ele assim do sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras. E outra vez no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto restar que alguns entrem nele, ou seja, no descanso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, hoje, dizendo por meio de Davi muito tempo depois, segundo antes fora dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não teria falado depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, pois aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras como Deus das suas. Amém. Quando o Senhor me fez pensar nesse texto, automaticamente já fala de dois tipos de pessoas aqui, né? A carta aos Hebreus foi escrita para um povo que cria em Jesus como Messias, mas que tinha nacionalidade judaica, nacionalidade de Israel. Mas eles estavam familiarizados com toda a história, né, de Israel, com toda a saída ali do povo do Egito, com todo o êxodo, com as leis. Então a gente vê que o livro de Hebreus tem muitas figuras, muitas sombras que apontam para uma realidade em Cristo. Entendi. E a gente vê a história do Senhor tirando o povo de Israel do Egito, conduzindo eles pelo deserto para uma terra chamada Canaã. Mas aqui o escritor aos Hebreus vai dizer que era uma terra de descanso, né? Porque fala sobre... E outra vez no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Então Canaã tipificava uma terra de descanso. Mas mais do que isso, a gente sabe que o povo de Israel vivia na dispensação da lei, né? O Antigo Testamento trata da lei, o Novo Testamento trata da graça. Mas a lei é para nós, né? A Bíblia fala, alguns estudiosos falam que a lei que o Senhor separou para o povo de Israel girava em torno de praticamente 613 leis, divididas em moral, cerimonial e civil. É muita lei para ser seguida. É muita lei para ser seguida. E é por isso que a gente vive um tempo da graça, né? O Senhor abriu um novo e vivo caminho para a gente adentrar. Mas a gente tem conhecido ali os 10 mandamentos, que trata da lei moral de Deus.
Quando a gente divide, então a gente tem os 4 primeiros mandamentos e depois a gente tem 6. Os 4 primeiros, eu até anotei aqui, resumidamente, o primeiro é não terás outros deuses, o segundo não farás para ti imagem de escultura, o terceiro não tomarás o nome do Senhor em vão, o quarto lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, o quinto honra teus pais, sexto não matarás, sétimo não adulterarás, 8 não furtarás, 9 não darás falso testemunho e 10 não cobiçarás a casa do teu próximo. Mas esses 10 mandamentos que tratam da lei moral de Deus é algo que a gente carrega diariamente, constantemente, mas o quarto mandamento fala de um dia, fala de um sábado. Mas é engraçado também porque Paulo em Colossenses vai falar o seguinte, quando o povo judeu estava pressionando ali os irmãos os irmãos colossenses a respeito de coisas que poderiam ou não poderiam fazer. Paulo fala assim para ele, olha, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por dias específicos, ou por luas novas, ou por sábado. Porque tudo isso era sombra e figura, mas a realidade, porém, está em Cristo. Então, bom, ele cita sábado, mas fala que a realidade desse sábado está em Cristo. Ou seja, nós temos que guardar o sábado, nós temos que não fazer nada no sábado, porque o sábado era uma ordenança do Senhor, de fato, para o povo de Israel, para que eles descansassem. Ou seja, não façam nada, apenas descansem, porque o Senhor, ele descansou no 7º dia. Criou todas as coisas em 6 dias, mas no 7º ele descansou de todas as suas obras. Mas o nosso Deus se cansa? Tá, é uma pergunta. Nosso Deus, ele não se cansa. Mas o que é engraçado? Que o Senhor poderia ter criado o homem no primeiro dia da criação. Mas ele criou o homem no 6º dia e no 7º ele descansou. E aí eu estava estudando sobre isso e o irmão falou uma coisa muito interessante. Eu até queria ler. Eu anotei. Diz assim: o homem foi criado no 6º dia e não no primeiro, porque o Senhor não queria que o homem fizesse o trabalho de Deus. O 7º dia de Deus foi, portanto, o primeiro dia da existência do homem. Em seu primeiro dia, o homem apenas se alegrou com Deus nas coisas que o Senhor criou. Porque o Senhor levou 6 dias para criar todas as coisas, e ele criou o homem no último dia, no 6º dia, e no 7º ele descansou. Ou seja, o primeiro dia do homem, de vida do homem, era um dia que o Senhor já havia criado o descanso. Então o homem desfrutou de tudo aquilo que Deus havia criado juntamente com Deus. Então, para o povo de Israel, a guarda do sábado era um lembrete semanal de que o Senhor estava cuidando de tudo, de que nós não podemos cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo, de que nós não somos oniscientes, de que nós não somos onipresentes, mas que o nosso Deus é. E nós temos um Deus em quem nós podemos descansar, em quem nós podemos desfrutar, em quem nós podemos confiar, porque Ele cuida de todas as coisas. E falando sobre isso, é engraçado porque, olha só, descanso em hebraico é literalmente Shabbat. Sábado. Sábado significa literalmente descanso. Mas aí a gente vê então que o Senhor pediu um dia específico para eles se recordarem do descanso. Mas não apenas isso, ele estava conduzindo o povo para uma terra de descanso. Ou seja, não apenas um dia de descanso, mas uma vida de descanso. E a Bíblia diz, então, que o Senhor é a realidade das sombras e figuras do Antigo Testamento. Então, Jesus é a realidade de um sábado de descanso. Jesus é a nossa boa terra em que nós podemos descansar. É o nosso forte e firme rochedo em que nós estamos edificados. Forte, sim. E somos construídos e edificados todos os dias, né? Então, o descanso que nós temos no Senhor é um descanso contínuo. E aí, o Senhor me fez lembrar de Moisés. Porque o Senhor, a palavra diz assim, respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e te fará descansar. Descansar na presença do Pai. O único lugar em que nós temos descanso genuíno não é guardando um dia semanal, mas isso é um lembrete do Senhor. Eu estou dando a vocês uma vida de descanso. Não uma vida de confusão, de preocupações, de ansiedade, de depressão, não. Mas uma vida de descanso, porque eu sou o verdadeiro descanso, né? A gente vê que se o Senhor não tivesse descansado no 7º dia, o homem não teria desfrutado, mas continuaria ali cuidando, porque logo em seguida o homem é colocado para cultivar e lavrar o jardim, né? Mas
o primeiro dia do homem foi no sábado, era um dia que o Senhor havia separado para descanso, para desfrute. Se o Senhor não tivesse ali, se a presença do Senhor não tivesse no jardim, não haveria descanso. Ou seja, o descanso está na presença do Senhor. O sábado é uma figura, Canaã é uma figura do descanso pleno que nós temos tão somente em Jesus. O Senhor é o nosso descanso. E é por isso que fala também em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita é uma coisa contínua, é uma coisa frequente. Tem que morar, não é só morar. visitar. É por isso que às vezes a gente fica tão Férias, ansioso. né? É por isso que às vezes a gente se sente, muitas das vezes, ansioso, nervoso, porque a gente é natural, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. Verdade. E a gente tem essa noção falha de que a Carol está no controle de todas as coisas, mas isso é uma mentira. Que quem está no controle de todas as coisas é o Senhor. E se nós confiamos que servimos a um bom e doce Senhor, sabemos que o Senhor está cuidando de todas as coisas e temos descanso nisso. Então, eu não tenho que fazer nada, Carol, eu tenho que ficar sem fazer nada. Aí tem uma passagem onde o Senhor, em Mateus, capítulo 12, 11, perdão, no verso 28, 29 e 30. No capítulo 12, Jesus vai falar, no verso 8, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se sábado é descanso, Jesus está dizendo, o Filho do Homem é Senhor do descanso. Mas no verso 28, 29 e 30, olha que interessante, Jesus diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, Shabat, para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, o Senhor está prometendo um descanso, um alívio para aqueles que vêm até Ele, tomam o jugo do Senhor e aprendem dele, porque Ele é manso e humilde. Então, maravilha. A vida cristã é uma constante comunhão e um constante aprendizado com o Senhor Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, o que o Senhor me fala a respeito disso é que nós passamos a nossa vida muito aflitos, muito desestabilizados emocionalmente, sem desfrutar daquilo que já está disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Carol, mas eu me sinto tão triste, eu me sinto tão oprimido. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Glória então, a Deus. se você está na presença do Senhor, igual a palavra fala, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Se você está na presença do Senhor, que é o Criador de todo o universo, como nós vamos sentir medo de alguma coisa? Como nós vamos ficar ansiosos por alguma coisa? Como nós vamos ficar abatidos por alguma coisa? É o próprio Criador de todo o universo. Então, o fato para mim, de muitas das vezes nós nos abatermos, nós nos cansarmos, nós nos fadigarmos, é porque nós deixamos de olhar para o alvo, nós deixamos de desfrutar daquilo que já está disponível para todo aquele que crê em Jesus como seu único, suficiente Salvador. Porque a única coisa que nós precisamos fazer é ir até o Senhor. Como eu vou até o Senhor? Desenvolva um relacionamento de intimidade com Jesus. Voltando ao que o Senhor disse para Moisés, a minha presença irá contigo e te fará descansar. O Senhor não disse, Moisés, fique aqui, porque aqui eu vou te dar descanso. Mas a minha presença irá contigo. Então, no nosso trabalho, na trajetória, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa casa, com a nossa família, até com os nossos problemas, vai, porque a minha presença vai te dar descanso. Então, creio que o Senhor preparou todas as coisas, porque hoje é um dia de sábado, é um Shabat, é um descanso do Senhor, mas não a guarda de um dia, porque não é isso que o Senhor tem para nós, mas Ele tem uma vida de descanso e desfrute na presença dEle. Que glória. Amém. Glória a Deus por isso. O Senhor acalentou muito meu coração com isso, porque
é algo que a gente vive no nosso cotidiano, Sim. né? E de fato nós temos muitas coisas para fazer, são muitos problemas, são muitas coisas para resolver, coisas que nos pegam de surpresa, coisas que a gente não está esperando. É verdade. Como que a gente age com relação a isso, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. A gente se abala, né? É impossível você não receber uma notícia difícil e tá tudo bem. Não, nós somos seres humanos. Sim. Nós sentimos. Por mais que a gente tenta, né, manter a aparência que tá tudo bem, mas lá Nós no interior, sentimos. Deus sabe. Deus sabe, mas há uma boa notícia, né? O Evangelho Verdade. é uma boa notícia. Boas e a novas, boa notícia né? que o Isso. Senhor tem é: o Senhor tem uma vida de descanso para você, meu irmão, para você que tá ouvindo. Glória a Deus. Independente daquilo que você esteja passando ou dos seus problemas pessoais e interiores, o Senhor Jesus tem descanso para sua alma. Tomem sobre vocês o jugo do Senhor e aprendam dele, porque ele é manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para as almas, e é um descanso pleno, é um desfrute pleno. O Senhor quer estar conosco em cada momento da nossa vida. E não é brigando conosco de maneira nenhuma, porque muitas vezes a gente tem essa visão do Senhor, né? Ah, Deus é um Deus talvez carrasco. E o que o Senhor tem para nós é uma vida de descanso, Paz, né? De harmonia. de né? deleite, de desfrute. E eu creio que é isso, sabe? É um descanso, Amém. é um desfrute Graças do a Senhor. Deus. Que bênção. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Esse é o devocional de hoje. Esse é o devocional de hoje. Descanse no Senhor, desfrute do Senhor, independente do que esteja acontecendo. O Senhor, ele é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou pensamos. É verdade. Independente do que aconteça, Sim. não há nada que seja impossível para o nosso Senhor, né? E o que nós podemos fazer? A Bíblia fala que não adianta a gente ficar ansioso, preocupado. Então, Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. ansiedade. Façamos aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, né? Vamos descansar no Senhor. Descansa. Descansa. Quem te prometeu